Viu? Boa aula para vocês. Aprendam bastante, hein? Aprendam bastante. É isso, tem mais nada, né? Acabou? Acabou? Consegui, né? Ó, 8h03, hein? Deus, o Brad, nosso Brad, Jesus. Só tem outra página. Ora aí, Ora então. Amém. Vamos orar pelo pastor Vanderlei, amados, receber a semente da palavra do Senhor. Que bom poder contar com companheiros de ministério e hoje ficar ali sentadinho para ouvir, pastor. Que Deus te use poderosamente. Pai, nós estamos aqui, Pai, para receber a tua palavra. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade para falar e fluir através do teu filho. Passeia no meio da igreja nessa noite. Olha cada coração, Jesus. Cuida da gente, Jesus. Cuida da nossa família. Cuida da nossa casa, Senhor. Que a gente possa sair daqui alimentado pelo Senhor. E Deus, muito contente por sentir a tua presença. Assim eu oro em nome de Jesus, Pai. Venha sobre nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Amém. glória a Deus. Amém. Que bom que vocês estão aqui. Deus nos colocou juntos por conta desse tão grande amor, né? Jesus, ele nos juntou aqui como família e é muito bom nós vermos os nossos familiares sendo apresentados, né, Edson? Se nós somos uma família, a Lisa foi apresentada aqui, os nossos irmãozinhos oraram e estão indo para Kids, e ter um tempo de adoração junto com os irmãos, isso é muito bom. Família é assim. E o maior objetivo de Deus para mim e para você é isso. Se você conseguir entender o chamado, que quando Deus nos chamou para seguir o caminho junto com Ele, é para sermos uma família. E há uma bênção especial sobre isso. E eu queria compartilhar essa bênção com vocês, por conta daquilo que os pastores já vêm falando nessa caminhada, hashtag Missão Família. E é algo que Deus colocou no coração do pastor Vinícius para nós juntos compartilharmos, para falarmos de família. O que Deus pode fazer no meio da nossa família, o que Deus pode construir no meio da nossa família, o que Deus pode restaurar no meio da sua família, amém? Amém? Deus quer restaurar a nossa família. Deus quer estruturar a nossa família, mas por conta de algumas adversidades que nós vivemos nesse mundo tão louco que nós vivemos, que tem uma ordem satânica querendo destruir a família, querem acabar com a família. A família tradicional, bíblica, ela quer, essa hoste espiritual do mal quer destruir ela. E aí ele vai entrando por caminhos que nós vamos deixando alguns rastros, né? Eu compartilhei com alguns irmãos sobre onipotência, onipresença e onisciência, que Satanás não tem. Quem tem esses adjetivos tão poderosos, únicos e absolutos de Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus grande, o nosso El Shaddai. Ele que tem esses dons que ninguém pode ter eles, somente Ele, somente o nosso Deus. Mas só que o nosso inimigo não é onipotente, mas ele é forte. Ele não é onipresente, mas ele é rápido. E ele tem os soldadinhos dele que rapidinho vai lá e informa as nossas atitudes. Ele não tem onisciência, mas ele consegue perceber os seus olhares, como você se comporta. E ele age nesse meio, por ele ser astuto, né? E já tinha, desde o princípio, esse ato, na nossa caminhada como homens e mulheres de Deus, já aconteceu com o primeiro Adão lá no começo. Então, eu tenho que entender que eu estou vivendo uma batalha, que você está vivendo uma batalha, sim ou não? Todos os dias nós vivemos uma batalha. E o Senhor é poderoso e maravilhoso e grandioso e nos ama, que é incomparável o amor dele. Mas para a glória de Deus, Romanos 5:5,
quando o Espírito Santo veio sobre aqueles homens, entenderam qual é esse amor, que é o amor ágape. O apóstolo Paulo deixou escrito para nós isso, que só compreendeu esse amor quando veio o Espírito Santo, porque foi feita uma pergunta para Pedro. Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Vocês lembram disso? Sim ou não? Vocês estão comigo, né? Então foi feita essa pergunta. Então Satanás, ele quer usar pessoas, situações para nos atrapalhar. Por isso que eu falei que muitas vezes nós também deixamos esses rastros. E muitas vezes Satanás fala: não tenho nada a ver com isso, é ele que é assim mesmo. Então, em nome de Jesus, Deus vai nos ajudar a trilhar esse caminho em família, porque Ele quer destruir a família. Um dos objetivos dele é destruir a família. Quer destruir os sonhos da família. Ele quer fechar a porta de emprego, para que no nosso meio haja desespero, haja aflição, haja medo, haja terror. Ele é astuto e nojento. E eu quero dizer algo para vocês. Vocês podem até se surpreender. Muitos crentes não acreditam que ele existe, né, Fernanda? Muitos não acreditam, porque ficam vagueando e criando esse caminho para que ele possa entrar e fazer festa. E quando ele entra, ele bagunça mesmo. Então Deus é tão maravilhoso que em meio a essa loucura, nesse mundo que nós vivemos, que a Bíblia diz que está sobre o domínio dele, ele é o príncipe desse mundo. Mas para a glória de Deus, Deus deixou algo escrito para mim e para você, que eu quero ler só um versículo, porque nós temos que conhecer a parte para falar do todo. Eu estou falando da Bíblia. Eu só posso falar da parte conhecendo o todo, e eu só posso falar do todo conhecendo a parte. E nós vamos juntos entender o que Deus quer para minha família e para sua família, para que Ele pegue toda a sua bagagem, bate em retirada. Amém? Eu vou ler esse texto. Eu gostaria de convidar todos vocês que pudessem ficar de pé, em nome de Jesus. Está lá em Gênesis 12, verso 3, conhecido de todos vocês. É só um versículo só, que é muito conhecido, mas nós temos que entender o que Deus falou aí, porque eu vou falar dessa situação que aconteceu entre Abraão, Isaac e Jacó e Moisés. Teve alguém que entrou nesse meio aí, que eu vou falar sobre essa família, para dar direção para mim e para você, que é a família de José. Mas eu quero usar esse texto. A Bíblia diz assim: abençoarei os que te abençoar, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Feche seus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Pai, obrigado por esta palavra, Senhor, porque eu sei que Tu tem transformação, tem resgate para vidas aqui, Senhor. E eu sei, Senhor, que Tu vai fazer o Teu milagre. Então, em nome de Jesus, que o inimigo pegue toda a sua bagagem, toda a sua sujeira, toda a sua imundície, e bata em retirada do nosso meio agora, em nome de Jesus. Pai, o Senhor é o que é o Todo-Poderoso. Acampa os Teus anjos, Senhor, ao nosso redor, guardando cada família aqui representada, Senhor. Cada um, Senhor, que se dispôs a vir até aqui hoje, Senhor, o Senhor guarde, proteja e livre, e dê uma palavra direta também para o coração daqueles que estão em casa, estão no hospital, estão na rua, estão no trabalho, Senhor, ouvindo, Senhor. Papai, que o Senhor acampe Teus anjos em torno deles, e que haja cura, libertação e salvação, em o nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Pode se assentar, continue em espírito, em nome de Jesus. E eu quero compartilhar com vocês uma história muito conhecida, e é para mim em particular, quem caminhou comigo, quem participou de alguns cursos, que faz algumas perguntas aqui na igreja, quem é a pessoa que mais te chama a atenção na Bíblia, é José. Para mim, José é algo maravilhoso que aconteceu com esse menino, e eu sei que aconteceu com algumas pessoas aqui, em algumas áreas aconteceu isso. Na caminhada de José aconteceu com você também, e aconteceu comigo muito novo também. Mas eu tinha uma família, e tenho
Hoje ela é um pouquinho mais reduzida, mas continua grande, uma família muito unida. Porque algo que aconteceu comigo na minha caminhada, eu me aproximo muito do que aconteceu com José. Foi que um dia eu estava sentado conversando com um amigo meu, não ouvia minha esposa falar para mim, que era para mim ficar em casa. Eu fui na rua e fiquei sentado conversando com um amigo na Praça do Povo ali, e de repente um rapaz jogou uma pedra para acertar na gente, era uma pedra grande. E eu levantei em voz alta e reclamei e chamei ele. E ele veio. E nós debatemos ali, não tinha muito controle emocional naquela época. E ele me desafiou e eu, por impulso, eu me aproximei dele e falei: o que você quer comigo? Ele cuspiu no meu rosto e me empurrou. E eu acertei de esquerda nele. Porque da direita até eu tenho medo dela. E aí foi a derrota. Porque ele me ameaçou de morte. E eu não entendia que se eu saísse daquele momento, daquele local, eu seria um covarde. Quem é próximo de nós sabe, eu tinha acabado de fazer 18 anos, estava entre a fase do quartel e querer ser dispensado, andava com a certidão de casamento embaixo do braço, fiquei 6 meses dentro do quartel. Os caras judiando de mim, vai para lá, vem para cá, de cabelo comprido, ninguém cortava meu cabelo. E eu não servia, mas eu não queria, eu queria ir embora. E nesse decorrer, essa fala, a minha família se juntou e eu tive que ir embora, mas não estava com medo. E os amigos que ficaram aqui sentiram na carne, alguns parentes estão aqui dessas pessoas, não vou citar nome, mas eles queriam que eu voltasse para resolver esse problema por conta daquilo que falaram. E eu falei: não, eu tomei uma posição, vou cuidar da minha família, eu quero uma outra vida para mim. E para a glória de Deus, eu estou aqui. Quase todos, somente um que está aqui hoje, os outros, nenhum deles estão. Nem o que queriam correr atrás e nem aqueles que ameaçaram não estão mais aqui. Deus teve outros caminhos para eles. Mas nessa história de José, eu me vejo muito naquilo que aconteceu e vejo algumas pessoas que caminham comigo. Porque isso dói no meu coração falar hoje, porque hoje eu sou uma pessoa convertida. E eu sei o meu chamado. Meu chamado é de ganhar almas para Jesus. E isso eu tenho que sempre colocar no altar quando eu lembro, porque preparar essa palavra eu tive que colocar no altar do Senhor, porque machucava o meu coração. Que eles, querendo ou não, esse rapaz era um amigo meu também. Que por conta de eu estar no quartel e ele não está, ele se sentiu ofendido e queria me desafiar. Mas para a glória de Deus eu estou aqui, para cumprir os objetivos do Senhor. E eu espero que ele tenha alcançado o Senhor no seu último momento, porque meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Então é isso que traz paz no meu coração. Então, se você perdeu alguém nessa caminhada, que o Senhor traga paz no seu coração. Porque nós não sabemos o que aquela pessoa ouviu, se falaram de Jesus para ela, se ela reconheceu Jesus, se ela teve a oportunidade, né, Jean, de encontrar Jesus verdadeiramente e o Senhor mudar a história daquela pessoa. Então acalma o teu coração também, assim como Deus acalmou o meu, para poder falar sobre o amor dele. Se eu fosse dizer algo hoje para vocês, do que aconteceu na minha vida lá no passado, eu me arrependo de verdade. De verdade. Porque eu sei a quem eu machuquei, que foi o meu Deus. Eu sei que foi ele que eu machuquei, não foi mais ninguém. Primeiramente foi com ele. E eu aprendi com Davi isso. Davi falou: Senhor, contra ti, somente contra ti eu pequei. Então acalma o teu coração, Deus vai falar contigo nisso. Porque José, esse jovem cheio de Deus, cheio de obediência a seu pai, enfrentou algumas adversidades por conta da sua postura correta. Ele tinha intimidade com o papai, que o papai tinha ele como dentro dos 12 filhos, dos 2 mais novos, ele e seu irmão. O Senhor fala para nós através das escrituras que Israel amava José, que o seu pai Jacó o amava. Tanto é que fez uma túnica para ele. E uma túnica representaria que ele seria um líder. Mas tu olhar num contexto geral, ele não era o filho primogênito.
Mas no mundo espiritual ele seria o filho primogênito, porque Jacó foi para casar com Raquel, e lá houve toda a trama da história que você leia em nome de Jesus. Mas era para ser ele o filho primogênito de verdade. Mas Lia, por ser enganado, ele teve que ficar mais 7 anos. E nesse tempo ele teve mais alguns filhos à frente com Lia. E depois com 2 servas dele, ele também teve filho. Então os caçula, no mundo, para eles, não entendiam os seus irmãos que ele seria, no mundo espiritual, aqueles que eles viviam com Deus, que José seria o primogênito mesmo. Mas foi quebrado algo pelo homem que arquitetou, criou uma situação para poder ter vantagens. Porque esse homem Jacó, filho de Isaac, que filho de Abraão, entendia essa mensagem que eu falei para vocês. E José também entendeu. Independente daquilo que ele estava vivendo, que ele diz assim no original: aqueles que te abençoar serão abençoados. Aqueles que Baraque. Sabe o que quer dizer Baraque? Aqueles que se ajoelham diante de você. Será abençoado. E em ti serão bendito. Raiz Baraque. Se ajoelhar diante de você. E olha só o que acontece na história de José. E em ti serão todas as mixparra, serão todas as famílias, todos os clãs, todas as pessoas que conhecer esse Abraão serão abençoadas. José teve um sonho. E nesse sonho, ele compartilha com seus irmãos, dizendo que havia 12 feixes, e o dele se põe de pé e os outros se ajoelham diante dele. E semelhantemente também ele, num segundo sonho, ele vê a lua, o sol e 11 estrelas se curvar diante dele. E ele, corajoso e audacioso, contou essa história para os seus irmãos. Uau! Imaginem o que aconteceu. Quantas vezes na sua vida você contou algo que estava de bênção na sua vida e aconteceu uma crise aí? Tem alguém aí que contou uma bênção e aconteceu crise familiar? Glórias a Deus que com vocês não aconteceram. Comigo já aconteceu. E com mais uns 2 aí que levantou a mão. Vocês estão comigo mesmo? Algo que você contou que criou crise no meio da sua família. E eu estou falando de família. Algo que vai acontecer na sua vida que criou uma crise. Esse menino jovem contou esse sonho e criou uma crise. E aí, além de ele contar esses sonhos, ele também compartilhava com seu pai, pela confiança, pelo amor, que os irmãos não faziam as coisas certas, porque ele era certo. Você pode ter até sido chamado de cagueta, porque você quis fazer a coisa certa. E as pessoas se levantaram contra você porque você quis fazer a coisa certa. E é muito difícil. E por que aconteceu isso? Foi uma flecha gigantesca no coração dos irmãos dele. E aí criou o ciúme. E Provérbios 6, verso 16, fala que 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª ele abomina. Se você ler essa história, você vai ver o que os irmãos dele fizeram. E eu gostaria de ler com vocês também. Pode colocar para mim Provérbios 6, verso 16, para você ver como que uma atitude de ele falar a verdade, de ele se posicionar ao que acontece. O que aconteceu no coração dos irmãos deles. Porque a tradição era oral naquela época ainda. Provérbios foi muito depois. Mas havia essa tradição oral, de eles saberem que isso acontecia. Então, o Senhor escreveu assim: 6 coisas o Senhor, Deus odeia, e uma 7ª, a sua alma detesta ou abomina. Próximo.
olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Próximo. Coração que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Próximo. Testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre os irmãos. Só até aí. Essa é a sétima. Aquele que vai semeando a discórdia no meio dos irmãos. Rubem. Quando seu pai Israel, seu pai Jacó, vê que os filhos estão muito tempo longe, ele fala para José: José, pega suas coisas, vai, leva esse rango lá para os seus irmãos, que eles estão com fome. E aí, vê como é que estão as coisas lá e me traz a resposta. Quando ele vai em direção, os irmãos percebem, pum, sai do lugar que estava. Mas só que ele encontra o homem, e o homem diz aos seus irmãos estão indo para lá. Eles já devem estar em outro lugar, já chegaram lá, vai até lá. Quando ele chega, vai se aproximando, Rubem os irmãos o vê de longe e já logo lança aí: olha lá, vem um sonhador mor, vem um grande sonhador, vem aquele que vem contar os sonhos para nós. E aí eles arquitetaram algo para que José fosse morto, mas para a glória de Deus, aleluia, Judá fala assim: não, vamos jogar ele num poço, vamos jogar ele lá no poço e deixa ele lá. Pega a roupa dele, suja ela de sangue e leva para o papai, aquela túnica bonita, né? Ele tem um problema sério com túnica, né? Na caminhada dele. E alguns aqui, em nome de Jesus, pode ter um problema sério aí com túnica. E túnica é um cargo superior a outra pessoa. Ter uma unção superior a outra pessoa, isso atrapalha a caminhada, hein? Então, em nome de Jesus, coloca diante de Deus, não permita que isso aconteça com você. Coloca diante do Senhor. Se alguém quiser se levantar, o joelho no chão, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, né, pastora Marcela? É com pessoas, não é. É com principados, são autoridades. Príncipes, são autoridades. Potestade, também é autoridade. Na região celestial, aqui ó, do mal. Tem uma reunião aqui ó, entre eles ali querendo nos atingir. Quem lembra, né, de Daniel? Para chegar a bênção, 21 dias com a batalha no céu aí. E o anjo veio para poder passar, teve que vir só ele. E ele falou assim: e eu vou contra você em nome do Senhor. Porque nem ele tinha força suficiente para encarar aquele rapaz que eu falei para vocês, né, o pé inchado, pé de pano. Ele é forte. Não brinca com ele não, não desafia ele não. Não vai achando que ele não quer te derrubar não. Ele quer. Porque você é bênção. Em nome de Jesus. Aí eles fazem isso. Aí vem lá o tio-avô dele, né? Seria tio-avô, os ismaelitas. Vem vindo lá para ir para o Egito. Ah, então vamos vender ele. 20 moedas de prata, vende ele. Vai embora. Chega lá, o cara que compra ele é Potifar. Potifar fica impressionado com tudo que ele põe as mãos, dá certo. E a Bíblia diz que Deus era com ele. Deus é com você. Se você acreditar fielmente que aonde você colocar a sua mão vai prosperar, você pode ter certeza que Deus já foi à frente. Você tem que acreditar que Deus é poderoso. As coisas que o homem fez estava saindo do eixo, mas o Senhor entrou com providência para colocar de volta no eixo. Levaram ele lá, chegando lá, ele põe a mão, tudo abençoa. Aí, cara bonitão, moleque novo. A mulher de Potifar, astuta, cheia de demônio, arquiteta para pegar ele. Ele vai até a casa, sendo já um mordomo da casa, conhecendo tudo. Ela arquiteta para que ele chega lá, ela tenta pegar ele à força, e ele foge, ela segura a túnica dele, e a túnica fica, e ela denuncia ele como uma mentira. Acabamos de ler. Isso tudo estava rondando José. E aí José era para ser morto,
Mas eu acredito que o coração de Potifar falou: não, essa minha mulher eu conheço, vou dar um jeitinho aqui, e prendeu ele. Não quis mais ideia com ele. E lá ele vai para lá, chegando lá, a Bíblia diz, eu nunca tinha prestado atenção, que Noé, Deus olha para Noé e se agrada. Deus vê graça aos olhos de Noé. O copeiro viu graças aos olhos de José. Deus já tocou no coração do copeiro. O copeiro pega ele, coloca lá, ele começa a fazer tudo lá. E aí, conhecido aqui no nosso mundão, eu não sei se ainda chama assim, mas chamava martelo, o cara que tomava conta da cela. Então, José virou um martelo dentro da cela. Ele comandava tudo. Quem mandava era ele. O carcereiro, mas o José era o martelo. Quem tomava conta da cela era o martelo, né? Não, aí não, estou falando. Perdão, calma, vou voltar aqui. O carcereiro colocou José como martelo. Ele tomava conta de tudo, amém? Vamos voltar aqui, beleza. Aí José, como é um sonhador e tem uma habilidade de Deus, o copeiro sonha e o padeiro sonha, chama ele vai lá e conta esse sonho. Chamaram o martelo: vem cá, martelo, ó, esse cara é bom de sonho. O que se diz? Ó, você, vixe, eu vejo o cara esmagar um suco de uva aí, pai, tu vai dar pro rei, quer dizer que 3 dias tu tá voltando para lá. Aí o padeiro se empolgou, falou: e eu com 3 cestos de pão? 3 cestos de pão, na cabeça e o que acontecia? Os corvos comiam o pão. Ele falou: ó, em 3 dias tu vai ser enforcado e os corvos vão comer o teu corpo. E aconteceu. Aí José falou para ele, né, pro copeiro: ó, quando chegar lá lembra de mim e tal. Não, deixa comigo, é nós. Não lembrou mais de José. José continuou, mesmo esquecido, cumprindo aquilo que Deus fez com ele. Você continua fazendo o que Deus deu para você, mesmo sendo esquecido? Estou perguntando para você, não quero sua resposta, mas olha para dentro do seu coração. Se você está esquecido, tenha certeza que Deus não esqueceu de você. O nosso Deus não esquece. Se você continuar se dobrando diante dele, se curvando diante desse Deus poderoso. E aí a história continua, né? Aí chegou a hora do sonho. O sonhador mora. O rei tem um sonho e os homens que estavam em torno do rei não conseguiam revelar aquele sonho. Mas tem um cara lá, o copeiro falou, lá comigo, lá que revelou um sonho meu. Então traz esse rapaz aqui. Aí José falou para ele: tá bom, qual que é o teu sonho? Ele falou: eu vi 7 vacas gordas, 7 vacas magras, depois vi 7 milho gordos, depois 7 milho seco e tal, não sei o que. Dá a resposta para mim, os milho e a vaca. Ele falou: ó, bom, Deus já deu a resposta aqui. Nós vamos ter 7 anos de fartura, tu tem que se preparar, depois vamos ter 7 anos de seca total, derrota. Se você está vivendo a fartura hoje, você está se preparando para algo que pode vir sobre nós? Estou falando de verdade. Você está acompanhando o desemprego? Você está acompanhando o que está acontecendo na nação, no mundo? Se você entender que você tem que se preparar para aquilo que está por vir, Deus vai te ajudar muito. Se você estava isolado, jogado num canto, querendo viver só o que está acontecendo, com esse testemunho da Kelly aqui, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo. Você está se preparando a sua família. Quantas famílias eu vi que não estava preparada porque tinha sonhos, preparando um monte de coisa e nem amanheceu o dia, já partiu. Então olha para dentro de você e vê o que você tem que fazer hoje. Se você tem que buscar capacitação profissional, busque em nome de Jesus. Tem um monte, mas é um monte de curso de graça para te capacitar. E a pessoa ou a empresa que está dando o curso ainda te encaminha para uma empresa. Em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vocês estão comigo? E todo sono bate em retirada em nome de Jesus. Que o sono vai embora, hein? E vocês não riem não, que já sabe que é para vocês também, hein? As pessoas que eu falo aí, só Jeová na vida dela. O sono tomando conta, levanta, dá uma sacudida. Quer fazer um alongamento aí? O Fernando é bom nisso aí, para dar uma sacudida na igreja aí. Vocês estão bem, né? Amém? Estão comigo aqui?
Então vamos continuar essa história para você entender o que Deus quer para você. Em meio a todas essas dificuldades, José ficou abatido? José ficou derrotado? José largou mão de tudo? Diz a Bíblia que até lá na cadeia as coisas prosperavam. Você consegue entender? Prosperar as coisas dentro da cadeia. Os caras já não estavam achando mais ruim de ficar preso, não. Porque estava indo bem. Tudo conduzido direitinho. E aí, o nosso Deus Todo-Poderoso cria uma ata através da vida do faraó, que eu acho que Potifar deve ter ficado bravo, hein? Falou, ó, a partir de hoje vou fazer um cargo aqui, governador. Vou repetir, acho que vocês não entenderam. Hoje eu vou criar um cargo aqui de governador. Não existia esse cargo. Aquele homem era segundo em todo o Egito. Ele que mandava e desmandava. O Senhor deu a oportunidade para esse homem comandar uma nação. Um que estava esquecido, um que foi jogado na cova, um que foi deixado de lado, um que mentiram, enganaram. O pai devia sofrer muito por essa perda. Um filho que ele tanto amava. Esse rapaz devia chorar dia e noite. Na minha cabeça eu viajo. Meu pai já morreu há mais de 25 anos. De vez em quando dá uns chute em mim, aí eu choro. Fico triste. Imagina aquele menino, sabendo que o pai estava próximo, mas ele já velhinho, porque ele é o filho da velhice do pai dele. Ele não sabia o que aconteceu. Esse rapaz devia sofrer muito. Se você está sofrendo por alguma coisa, por alguma perda, assim como Genivaldo orou aqui, creia em nome de Jesus. Assim como Paulinho orou aqui, creia em nome de Jesus, que pode trazer de volta. Principalmente o amor a Cristo e a confiança a Cristo. Um ente querido não vai voltar, mas o amor de Cristo. Deus me deu algo essa semana passada e Ele falou muito forte ao meu coração, para lembrar vocês, é para alguém aqui, que Ele é o pai do órfão e o marido da viúva. É Ele que está cuidando aí. Tem muitos aqui que já é órfão de pai e mãe, amém? Eu sei, tem órfão só de pai, tem órfão só de mãe. Mas tem pessoas aqui que é órfão de pai e mãe mesmo, de verdade. Não é porque você tem a família estruturada não, que Deus está falando contigo também. Saudade do seu pai e da sua mãe. Ele pode ter sido muito bom não para você, mas ele faz falta ainda. Então em nome de Jesus, coloque seu coração diante do altar de Deus sobre isso, para Ele trazer paz ao seu coração. Amém? E aí, o resto da história vocês já conhecem. Vou colocar reticências aí. Ele se torna governador do Egito. Ele comanda tudo, chama a sua família, né? A família vem, né? Perdão, na fome, vem a família. Ele conversa com os irmãos, aí começa toda aquela trama lá. Mas o que mais me chamou a atenção foi esse amor que José teve, e expressar pelos irmãos dele, e perdoar os irmãos deles, e poder trazer de volta. Alguns estudiosos dizem que em torno de mais ou menos de 400 a 500 pessoas tinha na terra de Canaã. Sabe o que quer dizer isso? Em torno de 300, 400 ou 500, fica em torno disso, em Canaã. Mas só 70 voltou com José para ficar no Egito, para poder ser salvo. E aí, alguns historiadores, alguns estudiosos dizem que esse povo ainda ficou escravizado lá em Canaã, ficou com os cananeus e assim por diante, ou muitos deles morreram ainda. Mas eu quero falar o que a Bíblia diz. Esses 70 vieram e foram abençoados durante aqueles 5 anos que eles viveram lá dentro
de seca total. Eles passaram 2 anos na seca lá em Canaã, mas eles vieram e se estruturaram. Amém? Se você não estiver vivendo bem aonde você está, corre para perto do Pai em nome de Jesus. Se você está vindo pouco na comunhão dos santos, corre para perto de Jesus. Como eu comecei falando, aqui é uma família. Vai ter problema? Sim. Mas tem solução também, em nome de Jesus. Aqui tem solução de problemas, de dificuldades. Então, esse tema que eu quero compartilhar com você, é para você, no meu coração, seria um subtítulo. Seria fé. Manter ela no meio da crise, no meio da injustiça. Obrigado, filha. Olha lá. Hashtag Missão Família. Fé em meio às crises. Fé em meio às injustiças. Que você guarde de verdade isso no teu coração. Que em meio a todas essas dificuldades, Deus tem uma promessa para mim e para você. Dessa palavra que eu li lá no começo, eu vou compartilhar com vocês o que Deus fala através das suas sagradas escrituras. E é poderoso para isso. Ele que faz essas coisas, não sou eu não. Porque Deus concede algo maravilhoso para mim e para você. Quando a gente se submete a Ele, Ele dá sabedoria para administrar essas crises nossas, amém? Então, se eu submeter a Deus, Ele dá sabedoria para administrar a crise. Se eu obedecer a Deus, Ele dá sabedoria para administrar a crise. Então, em nome de Jesus, guarda isso no seu coração. Deus me deu uma frase legal sobre essa história de José e trazer para a minha vida. Que se eu entender essa história, cravar da minha vida, estou falando da minha vida, tá, gente? Se eu entender e cravar no meu coração que foi Deus que participou de verdade, está aqui minha esposa, meus filhos, nos caminhos do Senhor, pela fé. Pela fé. A história da minha família, e eu vou compartilhar que seja de vocês, anota aí, em nome de Jesus. A história da nossa família é a nossa pedagoga ou a nossa coveira. A história da nossa família é a nossa pedagoga ou é a nossa coveira. Ou ela vai nos instruir, nos ensinar a ir pelo caminho certo, ou todos vão morrer. Então grava isso no seu coração. Que a história da tua família pode mudar qualquer coisa. Principalmente a tua vida. A tua vida que tem que ser mudada. Independente do que aconteceu, pastor Eliette. É nós que temos que ter uma posição para a nossa família seguir o caminho correto. E ouvir as instruções do próprio Deus. E o nosso Deus é a fonte de toda sabedoria. Gênesis capítulo 49, verso 22. Olha só o que a Bíblia diz de José. Amém? José é um ramo frutífero, árvore frutífera à beira da fonte, cujos ramos passam por cima do muro. Presta atenção. Eu e você somos ramos. Assim como José, nós somos ramos. Nós não somos raiz, nós não somos caule, nós não somos frutos, nós não somos folhas. Estou falando disso aqui específico. Nós somos ramos. Essa pregação é para você, nós somos ramos. Você consegue entender que nós somos ramos? Aleluia. Isaías 53 diz assim: como raiz de renovo no deserto, é o nosso Salvador. O meu e o teu Salvador é a nossa raiz. Então você não é raiz, você é ramo. E a nossa raiz é Jesus Cristo. Aquele que tem poder para transformar todas as situações e viver isso que a palavra diz.
Todos aqueles que te abençoar serão abençoados. Todos aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Presta atenção. O apóstolo Paulo vem para mim e para você e define tudo isso. Porque quando lá no deserto Abraão ouve essa frase que Jesus, que o próprio Deus está falando para ele, está enxertando eu e você na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Porque diante de quem que eu e você temos que nos dobrar? Temos que dobrar o joelho diante de Jesus. Quando eu falei lá para vocês que a raiz da palavra é baraque, é se ajoelhar, é porque ele está falando isso, já prevendo para mim e para você no futuro. Aquilo que Deus quer para mim e para você, aquele que nós temos que se dobrar. E todas as coisas vão se dobrar diante dele. E quando ele fala todas as línguas confessará. Eu vou falar, parece piada. Leão tem língua? Mula tem língua? Sapo tem língua? No princípio falavam, sim ou não? A Bíblia diz que eles falavam, sim ou não? Que Adão conversava com eles, sim ou não? Todas as línguas. Viaja junto comigo nas escrituras. Não estou falando heresia não. Estou falando heresia não. Porque se eu estivesse falando heresia, o apóstolo Pedro não tinha escrito lá na carta dele que a mula falou de verdade. Mas ela não só falou, ela viu e escutou. Presta bem atenção o que o apóstolo Paulo escreveu para mim e para você, porque nós não somos a raiz, nós somos os ramos. Gálatas 3, verso 8. Gálatas capítulo 3, verso 8. O apóstolo Paulo, interpretando essa palavra que Deus deu para ele, Abraão, lá no começo. Presta atenção. Aqueles que te abençoar serão abençoados, aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O apóstolo Paulo interpreta essa declaração assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra, como aponta diretamente para Cristo. Pode colocar aí, filha. Gálatas 3, verso 8. Olha só. Ora, tendo as escrituras previsto que Deus havia justificado pela fé os gentios. Aleluia. Estão comigo mesmo de verdade? Olha, está escrito lá, os gentios. Não é os judeus, não é os gregos, não é os hebreus, é os gentios. Olha só o que ele fala. Para mim e para você. Anuncia primeiro o evangelho a Abraão. Ele anunciou o evangelho. Você conseguiu entender? Que era o anúncio do evangelho ali. Deus estava anunciando o evangelho. Não foi eu que escrevi, foi o apóstolo Paulo. Olha só. Ainda continua. Abraão dizendo: todas as famílias serão benditas em ti. E quem é esse? Quem é esse em ti? Quem que é esse cara? Vamos lá, continua. Vamos lá, pula para o 16. E o significado dessa expressão em ti refere ao Jesus Cristo, o descendente direto de Abraão. Gálatas 3, verso 16. Vamos lá. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, é as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, é a tua descendência de Cristo. Pode aplaudir o Senhor, não é eu não, pode aplaudir Ele. A descendência nossa a Abraão é através de Cristo Jesus. Nós fomos atingidos por isso. Não somente os gregos, os hebreus, os gálatas, mas nós também fomos atingidos. Para estar ligado a Cristo Jesus. E olha só o que ele continua falando aqui, que foi da hora. Que aí é uma palavra profética para aquilo que nós vamos viver dia 4. Quem sabe o que vai acontecer dia 4 aí? O que é? Batismo? Vamos ler junto então, em nome de Jesus. Verso 26 diz assim, Gálatas 3, verso 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos foram o quê? Foram o quê?
Em quem? Já vou revestir de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A palavra em ti é se remetendo a Jesus Cristo. Eu e você, nós temos essa bênção que foi declarada lá na frente. José entendeu, viveu tudo isso, porque ele acreditou nessa palavra. Se você acredita nessa palavra, diz amém aí, em nome de Jesus. Essa é uma palavra da verdade. É a palavra que Deus quer transformar a minha e a sua vida. Então eu quero compartilhar com vocês algo maravilhoso. Deus colocou no meu coração um louvor. Não dorme não, em nome de Jesus. Fecha os olhos aí. Não ronca. Se dormir, não ronca. Coloca o louvor para mim, por favor. Eu queria compartilhar com vocês porque Deus colocou esse louvor no meu coração. E nessas maravilhas que Deus tem para nós, Ele quer proteger a minha casa e a tua. Querem acabar com as famílias. Estão tentando destruir os sonhos. Tentando fechar portas de emprego. Para que haja aflição e desespero. Está repreendido em nome de Jesus. Não vai desviar os seus filhos não. Em nome de Jesus. Do caminho que eles devem andar, que é o caminho da palavra de Deus, que depende de você. Você tem que dar glória a Deus se você está se esforçando. As promoções que o mundo dá, está caindo por terra em nome de Jesus. Porque o que Ele quer é fazer isso aí, ó. Destruir o meu lar e o teu. Mas fique em paz, acalma o teu coração. Como uma oração. O nosso Deus tem uma saída para isso. Ele é o primeiro a se levantar. Ele tem uma saída para mim e para você. Ele tem uma saída. É uma questão de fé e questão de confiar. Põe a mão nessa galera aí. O sonho não vai se perder. Por mais que o tempo passou, o sonho não vai morrer não. Nenhum laço vai ser quebrado em nome de Jesus. Não vai fechar as portas no caminho de vocês. Ele não vai deixar. Deus não vai deixar se fechar. E os seus filhos não vão se perder não. E se perdeu para casa, ele vai voltar. É Ele que constitui a tua família. Quem zela por ela é Ele. Por mais que você queira zelar para a sua família, tenha certeza absoluta que Ele é que vai cuidar de tudo. É Ele que vai cuidar. Ele se levanta primeiro de qualquer outra coisa. Não é a tua posição não, varão. Ele que se levanta. Ele aprovou, foi Ele que aprovou. Não se desespere em nome de Jesus. Ele tem uma saída para você. Os sonhos não irão morrer. Os laços não irão quebrar. As portas não vai fechar a porta em nome de Jesus. Ele não vai deixar. Em nome de Jesus. Nenhum dos teus filhos se perde em nome de Jesus. Eles vão voltar. Pastor, vai louvar? Vai louvar? Vem. É Ele que vai zelar pela tua família e pela minha família. Os teus sonhos não vão morrer. Lembra dele aí, puxa na tua memória. Lembra dos teus sonhos.
Qualquer grilhão que o Senhor quis levar, quis permitir que acontecesse alguma coisa com você, está sendo quebrado hoje. Se o Senhor permitiu, está sendo quebrado hoje, em nome de Jesus. É Ele que vai zelar por mim e por você. Porque Ele é fiel. Porque Ele que prometeu. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Então, para encerrar, meus irmãos, nessa bênção que o Senhor deu para mim e para você, através dessa palavra que José guardou no coração dele, cravou no coração dele, caminhou mesmo em meio a todas as dificuldades. Se você estiver vivendo dificuldade na sua caminhada, seja que área for, em nome de Jesus, se apegue a essa palavra, não olhando só aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te não, pegando por uma palavra profética que Deus falou. Olha só o que Deus falou: todos aqueles que te abençoar serão abençoados. É tipo assim, ó, você está no meu time, você não vai perder. Pode ter certeza que você não perde. Essa minha palavra é poderosa. Não tem inimigo nenhum que vai se levantar contra você e não vai ser derrotado. Você consegue entender que Ele está falando isso para mim e para você de verdade? Que ninguém, eles podem tentar, você pode balançar, mas você não vai cair. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode até balançar, mas você não vai cair. Então, em nome de Jesus, coloque tudo diante do Senhor. Coloque as suas dificuldades naquele que pode resolver. Não sou eu, não é o pastor Vinícius, não é nenhum dos pastores aqui que vai resolver a tua situação, a tua causa. Se você tem uma causa para se resolver, coloque nas mãos do Senhor. E eu faço um convite para você. Eu faço um convite para você que você venha até aqui. Não precisa ter vergonha, eu já estou aqui. Eu acredito que meu pastor já está aqui também. Mas que você venha até aqui, que se tem uma causa difícil para resolver para você, que você acha que não tem condição, principalmente no seu meio familiar. Seja um filho que está desviado, seja um marido que não tem dificuldades para entender tudo que está vivendo, tem uma esposa que não está legal, sabe, tem um pai ou uma mãe que não está bem, venha até aqui. Não se preocupe com o olhar das pessoas, porque tem uma pessoa te olhando especialmente, que é Jesus. Então eu entender que essa promessa que Ele faz é bem clara, que Ele seria um terrível adversário para quem se levantasse contra você. Você consegue entender isso? Que o nosso Deus é um terrível adversário para quem se levantar contra você. E adversário, meu irmão, está dando a oportunidade. É que nem um jogo de bola, que nem um jogo que você está se divertindo. Você pode perder ou pode ganhar. Mas esse jogo que eu estou falando para você é um jogo sério. Então, em nome de Jesus, não tenha problema, não tenha dificuldade, porque eu já estou aqui, em nome de Jesus. Venha, se levante, não tenha medo não. Pai, nós estamos diante da Tua santa e gloriosa presença. Senhor, Tu bem sabe e conhece a caminhada dos Teus filhos. Em nome de Jesus, Teus filhos estão aqui prostrados diante de Ti. Que Tu olhe para cada um deles assim como Tu olhou para o Teu filho José, com um olhar de graça, Senhor, com um olhar de misericórdia, que levou ele a lugar alto, Senhor, mesmo olhando para a situação que era completamente adversa. Tudo, Senhor, que estava na frente do Teu filho era uma situação adversa. Se tem alguém aqui, Senhor, além desses irmãos, Senhor, que por algum motivo não quis sair do seu lugar, vai de encontro ao coração dele, Pai. Em nome de Jesus, Papai, porque o que Tu está fazendo aqui é pela fé, Deus. O posicionamento dos Teus irmãos é pela fé. Então, em nome de Jesus, entra com providência divina nesses corações, Pai. Colocamos tudo diante de Ti, Pai. Deus está aqui, aleluia. Existem famílias que estão restauradas. A intercessão pode vir, por favor, as pastoras. Existem as mulheres aqui, em nome de Jesus. Vidas sendo tocadas nessa noite, famílias sendo restauradas nessa noite, a fé brotando de novo nesse coração, nesse lar, em nome de Jesus.
preso